Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro dia do Intensivão 5 Estrelas. Que alegria estar com vocês, meus amores, que engajamento incrível. Todo mundo compartilhando aí, falando muito positivamente sobre o nosso projeto, sobre o Intensivão. A galera tá compartilhando mesmo, tá fazendo as questões. Estão baixando o material, tudo certinho, tudo redondinho, recebendo muito feedback pelo Instagram. Estou muito feliz de verdade de poder proporcionar isso para vocês. É um sonho que se realiza. E nas aulas passadas nós trabalhamos já 2 estrelas. Falamos sobre verbo, fizemos questões de verbo, falamos sobre pronomes, fizemos questões e hoje é dia dela, da queridinha conjunção. Se por acaso você caiu aqui de paraquedas, né? Ah, eu caí aqui agora. Como assim? Como que eu faço? Tô perdido, tô perdida. Então, esse é o terceiro dia do Intensivão, mas as outras aulas, os outros encontros ainda estão salvos. Você pode clicar aí, ó, aí acima e acompanhar a aula 1 e a aula 2, estrela 1 e estrela 2. Essas aulas ficarão disponíveis até o final desta semana, até o final do domingo, tá bom? Então dá tempo de você se organizar para não perder nada. Intensivão é intenso, mas de muito conteúdo e muito aproveitamento, com certeza, para você virar a chave. Então vamos a ela, vamos falar sobre conjunção. Chegou a hora dela, a queridinha das bancas, realmente odiada por muitos alunos, mas você vai sair hoje tranquilo em relação a isso. Com muito trabalho pela frente, mas tranquilo. Chegou a vez dela, a conjunção. Gente, conjunção é uma classe de palavra tipicamente conectora que introduz sentido. Então, ó, a conjunção é uma classe de palavra tipicamente conectora. E ela introduz sentido. As conjunções trazem um sentido que vai ser apresentado a partir do momento que eu faço uso dessas conjunções. E aí, eu tenho aqui este tempo para tentar fazer, sim, eu vou tentar fazer uma pequena lavagem cerebral em você. É o seguinte, eu sei que muita gente, ensina por aí para que na hora você apenas veja o contexto. Não, na hora você não precisa decorar essas conjunções. Só saiba que elas existem e aí lá na hora você vai tentar interpretar, vai ver se o que vem depois é a consequência do que vem antes, vai ver se o que vem depois é uma explicação, é uma causa ou é uma conclusão. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A maior parte das conjunções não tem variação de sentido. A maior parte não sofrem variação de sentido. Então, por exemplo, se aparecer na sua prova o embora, apareceu lá, embora. Sei que vai parecer absurdo o que eu vou te dizer agora, mas é a pura verdade. Pode estar escrito em chinês de um lado e japonês do outro. Esse embora, sentido concessivo. Fim de história. Você tem que procurar o gabarito lá. Concessivo ou concessiva. Conjunção concessiva ou sentido concessivo. Pode estar em mandarim, pode estar em árabe, pode estar em sei lá. Essa conjunção embora sempre tem o sentido concessivo. Se tiver lá na sua prova, portanto, não me interessa o que vem antes nem o que vem depois. Obviamente você lerá, né? Obviamente você lerá. Mas o portanto sempre é conclusivo. Apareceu na sua prova, portanto, você vai procurar um gabarito que traga conclusivo, conclusão, conjunção conclusiva. Então, assim, existem algumas conjunções que sofrem variação de sentido. Algumas. E mesmo assim, quando elas sofrem variação de sentido, essa variação não é, o céu é o limite. Por exemplo, o desde que. A gente vai ver aqui, eu vou focar em algumas. O desde que é uma locução conjuntiva que pode ter o sentido de tempo, pode também
ter o sentido de condição. Ok? Mas eu não tenho um desde que, mas aqui é conclusão. Não. Mas aqui é explicação. Não. Mas aqui é comparação. Não. Mas aqui é proporção. Não. Então perceba que não é o céu, é o limite. A minha conjunção, a minha locução conjuntivo desde que pode ser tempo ou condição. Então você vai à prova, chega lá, na hora da sua prova, já com o quê? Com um parâmetro, com uma bússola. Opa, apareceu desde que, então claro que na hora, então, eu terei que fazer uma interpretação. Mas eu farei uma interpretação balizada já, com eu tenho um norte. Eu sei que o meu desde que pode ser tempo ou condição, e aí eu vou olhar o que tem lá, para ver se o sentido é de tempo ou se o sentido é de condição. Mas não existe essa, o céu é o limite, toda conjunção pode ser qualquer coisa, dependendo do contexto. Não. E aí, é por conta dessa tendência de muitos alunos e de alguns professores também, a quererem deixar o aluno muito solto. Não, na hora você interprete, que muitos acabam errando na hora da prova e ficam frustrados. Às vezes a banca constrói um período mais complexo. E cá pra nós, às vezes a banca erra. Inclusive o emprego, já vi várias vezes isso, gente. A banca errou o emprego do conector. Ela usou um conector de, por exemplo, um conector de causa no lugar onde apresenta uma consequência. Mas é o gabarito. Totalmente focado no conector. O conector é de causa, o gabarito é causa. Aí lá vai o aluno querer interpretar e a própria banca empregou de forma errada e se focou no sentido do conector puramente. Nem construiu tão bem assim esse contexto. Então deixa eu dar de coração uma dica de tia. Por favor. Agora você terá um pouco mais de trabalho. Mas na hora da prova você não terá surpresas negativas. Você não perderá tempo na hora de resolver as questões. Você não ficará em pânico quando encontrar uma conjunção, tipo um malgrado. Você vai chegar lá na hora da prova, malgrado. Minha nossa senhora, meu Deus do Senhor. O que é esse malgrado? Malgrado é uma conjunção tipicamente de concessão. Você vai estudar essas conjunções. Nesta aula, você recebeu, além de questões comentadas, no canal do Telegram, uma tabela. Essa tabelinha vai ser a sua BFF. Best Friend Forever. Amigos para sempre. Você vai ser muito, muito amiguinho, muito amiguinha dessa tabela. Dá uma lida, vai lendo. De tanto você ler a tabela e fazer questões, vai ficar automático. E mais uma vez, é um trabalho extra que você vai fazer antes para na hora da prova não passar perrengue. Para você acertar rapidamente. Quando o aluno ele fixa as conjunções, sinceramente, aparece uma prova, na prova uma questão, a questão pode ser resolvida em 10 segundos, gente. Só você olhar o enunciado para ver se está pedindo certo, errado, e olhar o conector destacado. Então, assim, vamos facilitar a nossa vida na hora da prova. Mas para isso a gente vai ter que ralar um pouquinho antes, tá certo? O que eu vou fazer aqui? Eu vou apresentar para vocês as conjunções, mas com foco maior em algumas que são mais assim, polêmicas, vão precisar de uma certa interpretação. E eu vou ficar também sempre enfatizando a necessidade de você decorar essas conjunções. Pode já aí aproveitar, use e abuse da sua tabelinha, tá certo? Então vamos lá, eu vou apagar o quadro. A gente vai apresentar aqui os sentidos dessas conjunções. Eu vou focar só em algumas, obviamente, até porque você já percebeu que boa parte do trabalho envolve você, né? Boa parte do trabalho envolve você. E hoje ainda tem paródia pra gente animar aqui, tá bom? Tem uma paródiazinha no final, em que eu vou te ajudar a decorar 3 conjunções que têm um sentido totalmente diferente, mas o som parecido. Então elas podem atrapalhar a sua vida. Com a paródia não atrapalharão mais, tá bom? Já resolvemos muitas questões usando essa paródia, ela salva muita vida. Então vamos lá. É o seguinte, a minha conjunção, eu vou trabalhar logo aqui, ó. Elas podem ser coordenativas. E aqui eu tenho os seguintes sentidos. Ela pode ser aditiva, ela pode ser adversativa, ela pode ser alternativa, ela pode ser explicativa e ela pode ser conclusiva. Por que eu enfatizo tanto a necessidade de você fixar? Lá vem mais um momento lavagem cerebral da tia. Olha só. Ele estudou.
Portanto, passou. Olha só. Esse conector aí, portanto, ele sempre é conclusivo. Tchau e benção. Não tem outra coisa. Esse portanto é conclusivo. E aí, se na hora da prova você chega lá e você não sabe que o portanto é conclusivo, vai ter aluno que vai olhar e deixa eu interpretar. Estudou, passou. Ah, é consequência. Percebem que não é assim? Percebem que você pode acabar errando? Gente, isso não é consequência. Por quê? Porque o conector é conclusivo. Simples assim. Mas eu estou interpretando que é uma consequência. Tudo bem, só que você está querendo fazer o que você quer ou você está querendo acertar a questão? Eu estou aqui para te ensinar a acertar a questão. E o que eu trago aqui são informações de dezenas de gramáticos. O portanto é conclusivo. Onde ele estiver, ele introduz uma conclusão. E tchau. É isso. Então, ó, ele estudou, portanto passou. Qual é o sentido? Conclusão. Vai ter gente que, pra mim é uma explicação. Olha o perigo. Olha o perigo. Então, tome cuidado. Preciso que você fixe esses conectores, tá bom? Então, vamos lá. Tem umas coordenativas. Gente, para o nosso intensivão, como eu falo aqui só, né, da classe de palavra, eu tô falando da conjunção observada em relação ao seu sentido. Para que você acerte, você vai acertar dezenas de questões, né, se você utilizar essa tabelinha e prestar atenção aqui na aula. Dezenas não, centenas, sinceramente, conjunção despenca em prova. Então eu não vou nem detalhar a questão de, são orações coordenadas, orações subordinadas, nada disso. Eu quero que você entenda o sentido. Entenda que eu não devo misturar as conjunções coordenativas com as subordinativas. São dois bloquinhos separados e uma não vai cantar no terreiro da outra, né? Cada galo cantando no seu terreiro. Então, ó, eu não vou poder misturar as coordenativas de um lado, as subordinativas do outro, ok? Então, vou trabalhar logo aqui as coordenativas. Vou só dar alguns exemplos. Então, ó, esses são os 5 tipos. Eu tenho aditiva, adversativa, alternativa, explicativa e conclusiva. Por exemplo, o I é tipicamente aditivo. Ele estuda e trabalha. Adição. Eu tenho o não só, mas também. Isso aqui é um par, tipicamente de soma. Eu não só estudo, mas também trabalho. Eu estudo e trabalho, soma. Percebem? Então, eu tenho aqui, ó, não só, mas também. Outro, o nem. 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 Como assim? É uma soma ao contrário, é uma soma negativa. Menina, aquele fulano, aquela fulana, nem estuda nem trabalha. Percebe que são duas coisas que não faz? É uma soma de coisas que ele não faz ou que ela não faz. Nem estuda, nem trabalha. Então o que é? O que é, gente? Nem estuda, nem trabalha. Péssimo partido. Péssimo partido, gente. Corram para as colinas, homens e mulheres. Nem estuda, nem trabalha. Socorro, tem que fazer uma coisa. Mas trabalho em casa. Gente, trabalho de casa é trabalho e pesado, viu? Cuidado para não dizer por aí que a pessoa trabalha em casa e não trabalha. Aí eu tô falando de realmente quem não estuda e não trabalha, não faz nada. Aí é mau partido. Mas tirando a brincadeira, o nem é o quê? É soma de coisas que você não faz. Hoje eu nem estudei nem revisei. 2 coisas que eu não fiz. Soma. Eu tenho aqui, ó, adversativo. É o sentido de oposição, ó. Adversativo, adversário. Quem são? Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, está tudo na sua tabelinha. Sentido de oposição. Eu queria ir à praia, mas choveu. Sentido adversativo, oposição. É uma quebra de expectativa também, né? Contraposição, contrariedade. Tudo que vier nesse sentido, ok? Ele quer passar, mas não estuda. Então tá difícil. Tá difícil. Quer passar, mas não estuda. É melhor começar a investir na loteria, né? Então, ó, mas, porém, contudo, entretanto, todavia. Alternativa, eu tenho o ou então o ou, né? Repetido. Eu tenho o ora. Eu tenho o quer. Então, ou estuda ou trabalha. Ora reclama de todos, ora ama todo mundo. Quer seja por bem, quer seja por mal. Quer por bem, quer por mal, passarei na prova. O seja. Seja por bem, seja por mal, passarei na prova. Tem a ideia de alternância. Aqui na explicativa, ó, é o meu pois antes do verbo.
Anote isso, antes do verbo. E o meu que, né? Tenho ainda o porquanto. Esse que, galera, tem uma dicasinha de ouro pra você, tá? Esse meu que, ele geralmente aparece com a ideia imperativa antes. A gente não viu já nos verbos? A noção do imperativo é o quê? De conselho, de ordem, de pedido, não é isso? Então, por exemplo, toda vez que eu digo, entre que está chovendo, eu tenho uma ideia imperativa antes, entre, esse que é explicativo. Estude, que a prova será difícil. Use filtro solar, que o sol está forte. Senta que lá vem a história. Eita, acho que só os 30 mais entendem, né? Senta que lá vem a história. Esse é Rá-Tim-Bum, gente. Depois dê um Google. É muito velho e era muito bom. Então, entre que está chovendo, esse que, quando ele vier, com uma informação antes de conselho, pedido, ordem, advertência, esse que, é um que explicativo. Cuidado, deixa esse pois aqui no stand-by, que é ele que é o alvo aqui principal das coordenativas. Conclusivo, portanto, logo, o assim, por conseguinte, ok? Então, são as minhas conjunções conclusivas. E aí coloque o pois depois do verbo. Depois do verbo. Aqui você tem que tomar cuidado, né, amor? Por quê? Porque você tá vendo o pois aqui e tá vendo o pois aqui. E aí agora, o foco é antes do verbo é pois explicativo. Depois do verbo é pois conclusivo. Vamos trabalhar isso? Olha só. Tem até um macetezinho para você. Vai fazer assim, pois. Aí você coloca conclusivo depois explicativo antes. Se. Isso aqui é o quê? Eu tenho aqui uma consoante. D, consoante. Vogal. A, vogal. Então eu fiz até uma rimazinha para te ajudar a você se lembrar de que conclusivo é depois, é o que aparece depois do verbo. Explicativo é o que vem antes. Olha como é que funciona. Ora, pois, é tudo igual. Consoante com consoante, vogal com vogal. É besteirinha, mas ajuda. Ora, pois, é tudo igual. Consoante com consoante, vogal com vogal. Já ajuda. E aí, como é isso, professora? Você vai fazer somente assim, Estava chovendo, pois as ruas... Não vou nem colocar estavam chovendo, gente. Deixa eu colocar só choveu, tá? Fica melhor. Peraí. Deixa eu colocar choveu. Choveu, pois as ruas estão alagadas. Aí agora vamos ver. Choveu. As ruas estão, pois, alagadas. Olha só. E aí eu tenho um pois aqui também. O que é que você vai fazer? Você vai olhar para o seu pois e vai aplicar o macete. Você vai olhar para o seu pois e aplicar o macete. Vai observar se ele está antes ou depois do verbo. Tome só muito cuidado para o seguinte. Perceba, a gente não já viu o verbo? Eu tenho um verbo aqui, choveu, e eu tenho um verbo aqui, estão. Eu tenho um verbo aqui, choveu, e eu tenho um verbo aqui, estão. Você vai olhar, não é para aqui, para o choveu. Você vai olhar para o verbo em que o seu pois está inserido ali. O verbo que constitui a oração em que seu pois está. Oração, galera, é a frase com verbo. Oração é a frase com verbo. Então, o que é que você vai fazer? Você não vai considerar esse choveu aqui. Você não vai considerar essa oração. Você vai considerar, este verbo. Por quê?
Porque o pois faz parte desta oração, o pois faz parte dessa estrutura. Então, o verbo de referência não é o choveu. O verbo de referência é o estão, é o verbo estar. É basicamente agora fazer o cara crachar. Olha para o verbo e olha para o pois. Vê se está antes ou se está depois. O verbo está aqui. O pois está antes do verbo. Então, esse pois é explicativo. Agora, olha para cá. O pois está aqui. O pois está depois do verbo. Então, esse pois é o quê? Conclusivo. É somente você tomar cuidado para não misturar as bolas. Então, ó, consoante com consoante, vogal com vogal, ok? O pois, quando vem antes do verbo, ó, quando ele vem antes, ele é explicativo. Quando ele vem depois, ele é conclusivo, certo? Cuidado com esse pois, é perigosinho. Agora vamos ver as conjunções subordinativas. Olha só. Coordenativas já se foram, vamos para as subordinativas. Aí eu tenho mais, tá, gente? Tenho mais. Porque a rapadura é doce, mas não é mole, né? Então, olha só, apagando aqui o quadro. Vamos para as subordinativas. Coloque aí. As subordinativas podem ser, vamos lá. Vou colocar aqui na ordem até de importância. Como assim ordem de importância, Denise? Ordem que, vou colocar na ordem daquelas que aparecem mais em prova. Aquelas que são mais cobradas, são mais queridinhas. Então coloque aí, ó. Causal, concessiva, consecutiva, condicional, temporal. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. São as top, digamos assim, as 5 que mais aparecem. Aí eu tenho comparativa, conformativa, proporcional e final. Gente, sinceramente, essas daqui, comparativa, conformativa, proporcional e final, não existe uma ordem aqui não, tá? Mas essas são os carros-chefe, ó. Essas são as que mais aparecem em prova. E aqui eu não tô colocando em ordem, não. Eu coloquei final aqui, isso é de finalidade, tá? Final é finalidade. Até pra ficar bem bonitinho. Terminar com a final. Ó, porque eu sou dessas. Então a gente vai colocar aqui alguns exemplos. Então, essas são as que mais aparecem em prova, certinho? Eu vou tirar essa chave daqui, colocar a chave pra cá, que fica melhor. Ó, no vermelho. Essas são as que aparecem mais em prova, tá bom? Exemplos da causal. Já que, dado que, como, cuidado com como. Concessivas. Embora, conquanto, apesar, apesar de que. Consecutiva, aqui, amor, é o T que. Deixa assim que eu vou te dizer o que que é. Condicional, se, caso, desde que. Temporal, quando, assim que, o desde que, o mal, cuidado com o mal, tá bom? Depois eu tenho também uma dica de ouro em relação a isso aqui. Comparativa, o como, mais do que, menos do que. Conformativa, o como, olha o perigo. Cadê o outro como? Tá aqui, ó. 3 comos, estão vendo? O como, o conforme, o consoante. Proporcional, quanto mais. Quanto menos, mais. Quanto mais, menos. À medida que.
A proporção que. E final. Para que. A fim de que. O a fim separado. Então, ó, tô trazendo aqui alguns exemplos. A tabela está completíssima. E aí, o que a gente vai fazer? Olha só. Gente, muita coisa aqui, mais uma vez, vai ser decoreba. Já que você está aqui, me ajude com uma coisa. Já que é causa. Tchau. Não tem nem o que pensar. Dado que as provas foram adiadas, terei mais tempo para estudar. Dado que. O que é isso? Causa. Eu preciso decorar esses conectores. Ok? E aqui eu tenho o como. Como você está aqui, ajude-me. Já que você está aqui, ajude-me. Então, para você notar, perceba que eu tenho o como aqui, aqui e aqui. Para que você perceba que o como é causal, é aquele que vai ter sentido de já que. Ok? Então, se você trocar pelo já que e casar direitinho na frase, é porque o como, ele é causal. Concessiva. Concessiva, olha quem são. Embora, conquanto, apesar de que, mesmo que, ainda que. Então, ó, embora eu esteja cansado, continuarei. Embora, então aí a concessão. Embora eu esteja cansado, continuarei. Mesmo que ela esteja cansada, não desistirá. Mesmo que, né? Apesar de haver críticas, ele não liga. Percebem aí? Então, eu tenho várias possibilidades. O conquanto aparece demais em prova, tá certo? Então, cuidado, é o sentido concessivo. É um exercício de memorização, galera. Eu tenho aqui consecutiva. Aqui, meu amor, eu preciso dar um exemplo, tá? É o TQ. Que danada é TQ, Denise? É assim, ó. Tanto que. Tal que. Tamanho que. E aí, deixa eu te dizer uma coisa. As bancas, elas não vão destacar esse tanto, esse tal, esse tamanho, não. Elas destacarão apenas o quê? Por exemplo, vou colocar aqui no cantinho. Deixa eu começar com o tal. Tal foi o esforço daquela moça que passou. Ó, tal foi o esforço daquela moça que passou. A banca vai destacar somente o quê? Você é que precisa estar atento, atenta ao fato de que tem um tal aqui no início, ó. Se a banca perguntar, qual é o sentido? Ah, o sentido é consecutivo. Consecutivo, gente, coloque aí no seu caderninho do sucesso. Consecutivo é consequência, tá? Consecutivo é consequência. Então, tanto faz a banca dizer que quer, eu quero uma frase que traga sentido consecutivo. Eu quero uma conjunção consecutiva. Ou eu quero de consequência. É a mesma coisa, certo? Então, tenho aqui, ó. Tal foi o esforço daquela moça que passou. A banca vai destacar somente o quê? Ô, Denise, se ela destacar o tal, ótimo. Graças a Deus. Destacou, tá na cara, então, ó, que é o parzinho da consequência. Mas, na verdade, gente, vou ser bem sincera, eu nem quero que ela destaque. Porque se ela destacar, a maior parte vai acertar. E eu não torço por questão fácil. Eu torço por questão difícil que você acerte. Não adianta. Uma questão óbvia, conector bem simples, bem bobinho, e todo mundo acerta, e todo mundo empatado. E adianta de quê? Aí você tá aqui comigo no intensivão, ralando, pra cair um conector bem bestinha, e todo mundo acertar? Não quero isso. Eu quero é que caia o negócio assim, ó. Bem afastado, marque só o quê? Que aí que a maioria acaba errando e você acerta. É isso que eu quero, tá bom? Então, o consecutivo é o TQ. Tanto que, tal que. Aí ele estuda tanto que acerta a maioria das provas, acerta a maioria das questões, né? O tão. Ele é tão chato que ninguém aguenta. Tão. É o TQ. Pode também aparecer o parzinho, né? A locução de sorte que, tá bom? De sorte que é consequência também. E condição? Gente, é o se, é o caso. Se chover, não irei à praia. Caso chova, não irei à praia. Se chover, caso chova. Tá percebendo a diferença? Pois é. Eu posso trocar o se pelo caso, mas eu vou ter que ajustar o verbo. Eu posso trocar o se pelo caso, mas eu vou ter que ajustar o verbo. Eu vou dizer se chover, eu vou dizer caso chova.
Mas é tudo condição, tá bom? E pode ser aqui, ó. Desde que haja esforço, haverá vitória. Desde que. Aqui eu tenho o sentido de condição, ó. Se houver esforço. Preste atenção aqui que o meu desde que, como eu bem disse a você, ó, ele pode ser outra coisa. Condição ou tempo, tá bom? Então, ó, desde que haja esforço, haverá vitória. O que é que você faz para perceber que o desde que é condição? Troque por outro conector equivalente. Troque pelo se, troque pelo caso. Se houver esforço, haverá vitória. Eu tenho aí, ó, o desde que condicional. E tempo, gente? Quando você nasceu, né, o cabelo, aqueles cabelos espetados, estilo de chitãozinho, estava na moda quando você nasceu. Eu sou de 85, gente. Quando você nasceu, assim que você nasceu, menina, assim que ele acorda, já pega o celular. Quem se identifica? Assim que eu acordo, já pego o celular, né? Ó, logo que, no momento em que, e aí eu tenho o desde que também. O desde que pode ser tempo. Posso muito bem. Desde que você nasceu que você fala isso. Desde que você chegou que você só faz isso. Desde que. Aí, ó, desde que, quando for tempo, você troca por logo que, assim que, desde o momento em que. Ok? E o mal? Tome cuidado com o mal, galera. O mal é o seguinte, ó. É o mal com o sentido de quê? De assim que. Ou de logo que. Como assim, Denise? Você vai perceber agora, ó. Mal acordei e já escutei um barulho na vizinhança. Ó só, mal acordei. Sentido de assim que acordei, escutei um barulho. Ela mal chegou, está fazendo confusão. Mal chegou, assim que chegou, já está fazendo confusão. Eu mal acordei, já estou vendo que está rolando um babado na internet, um monte de notificação aqui no meu celular. Eu mal acordei, mal cheguei. Eu mal terminei a atividade, já tem outra para ser feita. Mal terminei a atividade, assim que terminei. Então é esse mal com o sentido de assim que, logo que. E aí, galera, eu quero falar também sobre o desde que. Perceba que o desde que, ó, como eu bem falei, pode ser condicional e pode ser temporal. E eu vou contar uma historinha para que você nunca mais se esqueça disso. Quando eu era mais nova, tinha uns 18 anos, a minha mãe e meu pai, eles me prendiam muito em casa, né? Tinha uma criação rígida. Era muito difícil eu sair assim com facilidade para ir para um show, coisa do gênero, era difícil. Então, era o seguinte, eu tinha uma amiga que ela era, né, uma referência, assim, porque ela era muito quietinha, muito ajeitadinha, muito corretinha, da igreja, direitinho. Então, quando ela ia para as festas, era mais fácil eu ir. Minha mãe, você vai, desde que a Aninha vá. E não era nem só você, era vocês, eu e minha irmã. Então, vocês vão, desde que a Aninha vá. Percebeu a condição? Você vai, desde que a Aninha vá, se a Aninha for. Percebem a condição? Pois é, só que tem um detalhe, gente, a Aninha era mais presa do que eu, viu? A bicha pra sair era difícil. E quando a mãe dava essa condição, aí eu, pronto, agora é que eu não vou mesmo. Se eu não tô conseguindo ir, eu tenho que depender de Aninha. O negócio vai ser difícil. Mas aqui, acolá, a gente conseguia convencer a mãe de Aninha a liberar. Uma mãe levava, a outra pegava. A gente doido pra ir pra aqueles shows de forró das antigas, né? Tinha uma casa de shows aqui em João Pessoa na época que bombava que só tinha esses shows de forró das antigas, Babado Novo. Você sabe o que é Babado Novo? Babado Novo é uma banda em que Cláudia Leite cantava. Ela começou a carreira dela lá, nessa Babado Novo, faz muito tempo. Então, então a condição, preste atenção na historinha. Desde que a Aninha vá. Eu vou desde que a Aninha vá, se a Aninha for. Aí, deu tudo certo, a mãe de Aninha liberou. Quando eu chego ao show, o que é que tá tocando? Desde que você se foi, eu não consigo mais dormir, eu não consigo te esquecer. Olha só, desde que você se foi, eu não consigo mais dormir. Olha aí o desde que como tempo. Desde o momento em que você se foi. Desde que você se foi. Percebem? Então é só você se lembrar da história, ó. Pra poder Denise ir ao show, ó, é desde que a Aninha vá, é a condição pra ela ir. E quando ela chega lá, ó, aí já tá tocando o forrozão das antigas, deu tudo certo.
Desde que você se foi, desde o momento em que você se foi, é tempo, certo? Então vamos lá, continuando. Comparativa, tranquilo demais, porque a comparação é típica do ser humano, né? O ser humano vive comparando o tempo todo. E aí você percebe logo o tonzinho de comparação. Ah, por que fulano estuda menos do que você e já passou? Dá vontade de jogar um sapato, né, na cabeça. Ah, por que você não faz como fulano? Né? Sempre tem alguém para dar um palpite quando a gente é concurseiro, né? Impressionante. Por que você não faz como fulano? Que estuda há 3 meses, já passou em 8 concursos. Ou mentira, deslavada. Então, ó, por que você não faz como fulano, do mesmo modo que fulano, ou mais do que fulano, ou menos do que fulano? É sentido comparativo. E aí perceba que o como tá aqui na jogada, ó. Eu já tenho um como causal e eu tenho um como, ó, comparativo. Qual é a dica? O como causal eu troco pelo já que. O como comparativo eu troco por do... Eita, que eu emendei foi tudo agora. Do mesmo modo que, gente. Ó, esse como do mesmo modo que. Ok? Ele estuda como o pai. Do mesmo modo que o pai. Percebe? Então, ó, é a dica. Trocou pelo já que, é causa. Como está chovendo, não sairei. Que como é esse? Como está chovendo, não sairei. Já que está chovendo, não sairei. Opa, é um como de causa. Agora aqui. Ah, ele trabalha como a mãe. Não, é do mesmo modo que a mãe. Eu tenho aqui, ó, o como comparativo. O conformativo, galerinha, ó, é aquela ideia de conformidade, ou até cuidado que já caiu em prova, ó, dicasinha de ouro. Qual é o conector? Apareceu já em prova. Destaque um conector de concordância. Aí todo mundo, eita, será que isso é questão de concordância verbal, nominal? Olha a doideira. Conector de concordância é o conformativo. Por quê? Conforme, de acordo com, conforme, né? Eu tenho aqui, ó, já apareceu em prova de concordância, é o conformativo. É o como, é o segundo, é o conforme, é o consoante. A gente usava muito, né? Quem já fez, quem fez algum tipo de curso que precisou fazer esses TCC, monografia, você usa direto em artigos. Como fulano diz, segundo Beltrano de tal, conforme pesquisas, não sei de quê. É o conforme, o segundo consoante. E o como pode aparecer também na jogada. Aí é fácil. Como é que você troca para saber que é conformativo? Troca o como ou conforme. Como minha avó dizia, você troca por conforme. Conforme minha avó dizia. Aí dá tudo certo. E aqui, ó, proporção. Quanto mais, mais. Gente, ó, quanto mais estudo, mais entendo. Pode ser também o contrário. Quanto mais estudo, menos erro. Quanto menos estudo, mais erro. Quanto mais, quanto menos, menos. Pode ser também, ó, a medida que, a proporção que. São os conectores de proporção. E final é finalidade. Finalidade. Adivinha o que é finalidade? Propósito. Ai, gente, que lindo propósito. É o nosso movimento aqui, o português de propósito. É o português de finalidade, de objetivo. Detalhe que já caiu, viu, em prova, né? Ah, esse conector aqui, ó, o para quê? Aí todo mundo procurando no gabarito finalidade e quando, na verdade, o gabarito era o quê? Propósito. O gabarito era propósito. Então, cuidado que às vezes as bancas trabalham alguns sinônimos. Não precisa estar, finalidade. Pode ter lá um sinônimo. O para quê, o a fim de quê é um conector de propósito. É um conector de objetivo, né? De escopo, de finalidade. Então eu tenho aqui, ó, para quê, a fim de quê, final. É a mesma coisa que finalidade, tá bom? Finalidade. E aí, meus amores, pra gente terminar essa aula, que foi uma chuva de conhecimento, eu quero cantar com vocês a paródia que vai ajudá-los a acertarem muitas questões que envolvem 3 conectores que não caem também, despencam em prova. Então vamos fazer rapidinho? Vou colocar aqui, ó. Eu gosto demais de fazer paródia, não vou mentir. Senão não seria eu. Não vou apagar isso tudo não, senão vou perder tempo apagando. Coloca aí, ó. Conquanto é uma conjunção concessiva. Portanto,
conclusiva. E porquanto ela pode ser explicativa ou causal, tá? Ou causal. Lá na hora da prova, o que é que você vai fazer? Você vai olhar. Se tem lá um porquanto, tiver dentre as opções explicativa, marque. Se tiver causal, marque. Nunca vi ter na letra A causal, na letra B explicativa, tá bom? E aí, percebam que a escrita é muito parecida. Conquanto, porquanto, portanto. Deixa eu até fazer isso aqui logo, ó. C com C. E aí eu fiz uma paródia, uma das minhas primeiras paródias. O ritmo é de Larie. Então não tem nem... Você conhece Larie, né? Pelo amor de Deus, você conhece. Da Xuxa, né, gente? Tá na hora, tá na hora. Pois é, eu usei Larie para fazer aqui uma brincadeira com essas 3 conjunções que aparecem muito em prova. Muitas questões da Banca Sebrasp, FCC, Instituto AOCP, IBAD, CPCom, enfim, várias já conseguimos resolver só com essa musiquinha. Então, ó, o conquanto é concessiva, C com C. Portanto, é conclusiva. Toda vez. E o porquanto explicativa ou causal. Vamos embora cantar? Olha só. Tá na hora de decorar um trio de conjunções que sua banca vai cobrar. Tararara, conquanto é concessiva, C com C pra combinar. Portanto, é conclusiva. Essa é fácil de lembrar e porquanto é explicativa. Ou causal, porquanto é explicativa. Ou causal, porquanto é explicativa. Ou causal, cola aqui na tia Dene que você não se dá mal. Tararam. Gente, sério, é um mimo, né? Ó, já ficou no seu juízo. Ó, conquanto é concessiva, C com C pra combinar. Portanto, é conclusiva, essa é fácil de lembrar. E porquanto é explicativa ou causal, porquanto é explicativa ou causal. Tranquilo demais, não é isso? Pois bem, a gente encerra a parte de teoria, vamos fazer algumas questões já já e já está acabando o nosso terceiro encontro do Intensivão 5 Estrelas. Chegou a hora de aplicarmos os nossos conhecimentos de conjunções em questões de prova de concurso público. Vamos embora? Olha só. Nessa primeira questão, eu tenho aqui, ó, da CPCom, 2 conectores destacados. Eu não quis detê-lo para explicar que estava falando com um colega, ainda que menos importante. E aí a banca fala o seguinte, nos enunciados acima, a relação semântica entre a oração introduzida pelos conectivos destacados e a imediatamente anterior é respectivamente de, ou seja, a banca quer o sentido desse para aqui e do ainda que. Gente, neste caso, ó, o para que, o a fim de que, né, são conectores que expressam finalidade, propósito. E, ó, então aqui eu já tenho finalidade. E aqui, ó, o meu ainda que é tipicamente, ó, um conector de concessão. Denise, como é que você sabe isso? Então, eu decorei as conjunções. Estão aí na sua tabelinha. Gente, essa é aquela questão de, ó, partir pro abraço e marcar. Não há mistério. Não há... Você viu que eu mal li? Eu não quis detê-lo para explicar, seria a finalidade, que estava falando com um colega, ainda que menos importante, né? Então, eu tenho aí conectores de finalidade e concessão, de acordo com o que está na nossa tabelinha, e é só procurar o gabarito, ó, finalidade, concessão, gabarito, letra A. Não há o que fazer. Vamos para a próxima. Nessa daqui, eu quero te passar uma dica extra. Uma dica aí de ouro. O sentido de tempo é muito cobrado em provas. E aqui você percebe o Instituto AOCPO falando o seguinte. Todas as frases que seguem apresentam uma oração subordinada temporal. Ou seja, tudo aqui tem sentido de tempo. Exceto, ou seja, cuidado com o enunciado, gente. Cuidado. Mesmo ele estando até em caixa alta, é interessante que você circule. Por quê? Porque às vezes você tá lá super empolgado, super concentrado, ou então meio estressado na hora da prova. Você dá uma olhada no enunciado, vê as alternativas, aí faz assim, sabe de uma coisa? Eu vou deixar essa questão por aí, eu botar um asterisco. Depois eu volto a essa questão, depois eu faço isso. E aí, às vezes, quando você volta, você não olha mais o enunciado. É muito perigoso isso, e aí acaba
perdendo a questão. A que pede a errada, você marca certa. A que pede a certa, você marca errada. Então, cuidado, destaca o enunciado para chamar a atenção mesmo. Então, olha só, ele está dizendo que todas as frases trazem o sentido de tempo, exceto. Ou seja, eu quero uma que não tem sentido de tempo. Então, vou agora te dar uma dica muito bacana. Quem são os conectores típicos de tempo? O quando, o logo que, o mal acordei, já escutei gritaria, o assim que, o desde que. E aí, gente, vou te dar uma dica que não é conector, ok? Não é conjunção de tempo, não. Mas eu vou te dar essa dica porque com ela você vai acertar questões. E o meu objetivo é esse, é que você acerte questões. Você vai anotar o seguinte: a estrutura, cuidado para não sair por aí depois dizendo, a tia Dene disse que esse negócio aí é uma conjunção de tempo. Eu não estou falando isso. É uma estrutura. Por hora, segura a informação desta forma, tá? A gente vai ver se é uma oração reduzida de tempo. Mas é uma estrutura que indica tempo. É o ao mais verbo. Gente, quando você encontrar isso aqui na sua prova, ao dormir, agradeço. Ao acordar, agradeço. Ao piscar, ela sorri. Esse ao mais verbo, isso aí é estrutura de tempo. Ao dormir é equivalente a quando durmo. Ao acordar, quando acordo. Ao piscar, quando pisco. E assim sucessivamente. Encontrou o ao mais verbo? A estrutura ao mais verbo é uma estrutura de tempo. Pegou essa dica de ouro? Com ela você vai matar questões aí, olha só. Então eu quero uma que não seja de tempo. Ao viajar, suspenda a entrega dos jornais. A maioria marcou logo aqui, ó. Eu não tô vendo nada de tempo, marca a letra A. Porque a banca tá dizendo, ó, que todas são de tempo, menos um. Essa aqui não é tempo, não. Se você sabe dessa dica de ouro, você não perde a questão. Ao viajar, ao mais verbo, é quando viajo. Então isso aqui é tempo. Ela quer uma que não é tempo, letra A tá fora. Letra B, quando for tirar cópias, quando, ó, típica de tempo, tá fora. Em sua residência, olha que perigo. Quem escapou da letra A na letra C acabou se lascando. Em sua residência, ao atender um chamado, gente, ao atender, ao mais verbo, é quando. Quando você atender o chamado, é tempo, tá fora a letra C. Olha a letra D. Caso haja suspeita, não estacione, ligue para a polícia e aguarde. Caso, conector de condição, gente. Se houver suspeita, caso haja, tá lá na lista dos conectores de condição. Meu gabarito, letra D de tia Dene, ó. Letra D de tia Dene. Letra E, à noite, ó. À noite já dá uma noçãozinha de tempo. E eu ainda tenho ao chegar. Ao chegar. Ao mais verbo, galerinha. Ao mais verbo, isso aqui é tempo. Tá fora, confirma o meu gabarito. Letra D. Vamos para a próxima? Olha só. Nessa próxima aqui, eu tenho aqui aquele perigo, né? Do TQ. Olha só. Mas o uso excessivo do aparelho é tão predominante, ó, questão FCC, tão predominante que os pesquisadores cunharam o termo nomofobia. Gente, olha só. Aqui a banca FCC trouxe destacada esse trecho todinho. E falou o seguinte: o trecho sublinhado exprime uma. Aí, ó, consequência, oposição, finalidade, condição, causa. Ou seja, que é mesmo sentido, né, do conector. Então, perceba, a banca, ela só destacou daqui pra frente. Mas olha o que eu tenho aqui. Ela é tão predominante que... E aí eu tenho que estar o quê? Habituada a caçar essas coisas, essas dicas. É o famoso TQ. Tão que, tanto que, tal que. Perceberam? Como eu tinha dito, a banca não vai destacar o tão. Quando isso acontecer, ó, isso é sentido consecutivo, ou seja, isso é,
sequência. Consecutivo, consequência. A banca vai destacar só o quê ou só a oração introduzida pelo quê? Meu gabarito letra A. Sem medo de errar. Vamos para a próxima? Questão agora da Fundatec. Olha só, gente. Muito comum que a banca peça também a substituição de um conector por outro. Vamos ver aqui. Olha só. Essa garota terá a maravilhosa experiência de sofrer um término de relacionamento. O quê? Como assim uma experiência maravilhosa? Isso mesmo. Porque ela terá a oportunidade de ultrapassar um limite, uma dificuldade, um trauma sofrido lá na infância. Por qual das seguintes conjunções ou locuções conjuntivas a palavra porque em destaque no texto poderá ser substituída? Por qual dessas aqui ela pode ser substituída sem haver distorção da relação de sentido? Ou seja, a banca pede a substituição deste porquê por uma conjunção ou locução de sentido equivalente. É isso que ela quer. Então, gente, para que eu saiba fazer essa troca, eu tenho que conhecer, tenho que ter uma gama aí de conectores guardado no meu HD aqui. Por isso, decore essas conjunções. Gente, esse porquê, ele pode ser explicativo, pode ser causal. Vamos logo observando o que eu tenho aqui? Gente, eu posso trocar o porquê pelo quando? De jeito nenhum. Por quê? Eu tô aqui pensando que esse porquê é uma causa, tá? Mas dependendo da estrutura, ele pode ser uma explicação. O quando? O quando é tempo. Então a letra E está fora. O desde que rola? Não, a gente estudou. O desde que pode ser condição ou tempo. Tá fora. No entanto, dá certo? Não. Por quê? Porque o no entanto é mas, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto. É adversativo. Então tá fora, não casa, tá na tabelinha. Com quanto? Com quanto é concessiva, C com C para combinar. Com quanto é concessiva? Eu não posso usar aí o com quanto de jeito nenhum. Então, confirmada, ó. Por quanto é explicativa ou causal. Então, mesmo que você não tivesse identificado se era explicação ou causa, bate justamente com o por quanto, gabarito, letra A. E aqui é causa, tá, gente? Então, marca aí o gabarito, letra A. E vamos embora para a próxima. Vamos fechar aqui as nossas questões. Olha só, eu tenho a banca Sebrasp, prova aí do TJ. Olha só, como vivemos todos juntos, precisamos ter princípios e valores de convivência, de maneira que tenhamos uma vida íntegra do ponto de vista físico, material e espiritual. Sem prejuízo para a correção gramatical e para os sentidos do texto, o termo como poderia ser substituído por... E aí, gente, é identificar que como é esse daqui. Lembre-se de que o como ele pode ser causal, ele pode ser conformativo e ele pode ser o quê também? Ele pode ser comparativo. Vamos fazer aqui o triozinho, ó, o meu como. Se eu conseguir trocar, pelo já que, significa que ele é causa. Se eu conseguir trocar pelo conforme, significa que ele é conformativo. Vou botar conformidade, tá? Conformidade. E se eu troco pelo do mesmo modo que, significa que ele é comparação. Então eu vou aplicar aqui para ver qual é esse como. Já que vivemos todos juntos, precisamos ter princípios. E aí eu até posso te dar logo essa dica. É danado para esse como. Ele tá ultimamente aparecendo como causa, viu? Tente trocar logo pelo já que. E é uma bala bem certeira. Tente trocar logo pelo já que. Né? Aparecer na prova. Ah, ele estuda como pai. Tá escancarado que é uma comparação. Então tente logo arriscar aí, trocando pelo já que. Já que vivemos todos juntos. Opa, então esse como é causa. Se é causa, eu tenho que substituir por um de causa. Ainda que está fora. Ainda que é concessão. Conforme está fora é conformativo. O enquanto está fora é tempo. Assim está fora, conclusão. Ó, porque
causa. Meus amores, a gente está encerrando aqui a nossa estrela, né? A nossa terceira estrela, conjunção. Que satisfação, que prazer estar com vocês nessa semana desse intensivão. Está sendo uma experiência incrível, eu estou ainda surpresa com tantos feedbacks, com tanta interação, com tanta receptividade de vocês. E eu espero, né, que realmente aquilo que a gente projetou para acontecer está mostrando, né, está havendo um indício de que de fato vai acontecer, que é modificação forte na forma de como vocês estudam, modificação de vida mesmo, modificação de como estudar a língua portuguesa e como poder acertar mais questões, conseguir um resultado incrível. Pois é, a gente já está aqui na terceira estrela, amanhã é dia de interpretação de texto e se você chegou aqui agora, dá tempo demais de aproveitar o intensivão, dá muito tempo. A gente já assistiu, já fizemos, trabalhamos verbo, trabalhamos também pronomes e essas aulas estão liberadas para que você assista até o final da semana. Então vamos embora, que ainda dá tempo de fazer muita coisa. Um beijo grande, fiquem com Deus e até amanhã, viu?